E a questão ambiental vem crescendo, né? Eu acho que é o ano da COP, o Brasil fez essa opção da COP, né? Nosso BRICS foi um pouco reduzido e para justamente caber a COP no Brasil. E a COP, ela foi discutida na China. A China, ela entrou nessa discussão. Aliás, a China já tem aí décadas que está discutindo a questão ambiental, mas uma coisa mais prática, uma coisa menos... assim, tem incorporado isso nos seus planos quinquenais, tem incorporado isso no seu plano de transformação. Quem conhece a China bem sabe que a gente viu uma China ali, você pega a China de 2010 a 2015, era o que eles chamavam de airpocalipse, né? Era o apocalipse do ar, era uma coisa terrível. Eu lembro meu irmão vindo me visitar em 2015 a primeira vez, o Rosilino até falava dessa questão das visitas à China, de conhecer os parques. Meu irmão, a primeira vez que veio comigo, eu fui buscar ele no aeroporto de Beijing, a gente vai para Tiananmen Square, ali final de tarde, 5 da tarde, e é uma praça longa, né? Uma praça ali com mais de 1 quilômetro. E a gente não conseguia ver o outro lado da praça. Tamanha fumaça, assim, tamanho o grau de poluição, era uma coisa assim terrível, você não vê os prédios. Meu irmão falou, isso deve ser uma neblina, alguma coisa. Eu falei, não, cara, é fim de tarde, isso aí é realmente poluição, a coisa tá feia. O grau de poluição naquela época era daquela escala de 0 a 500, era 250, 300, era a média comum, sabe? Era uma coisa assim terrível. E não tinha qualificação, né? A China não qualificava. De 2008 até 2013, a China não tinha qualificação da qualidade de ar, né? Era bom, regular ou não está bom, né? Então, assim, não tinha esses detalhamentos mais precisos. Até o governo americano, na época, alguns diziam que por provocação, outros diziam que era por uma questão mais para proteger seus cidadãos, chegou a instalar medidores, seguindo o padrão americano, na embaixada. E aí ficou uma guerra diplomática, porque a China fala, para com essa medição, que isso aí não está certo. E os Estados Unidos, não, você que tem que ter uma medição. E a China não tinha um método ainda desenvolvido. Isso forçou, em 2013, a China a desenvolver seu método, né, para poder dar a sua própria resposta. E aí era assim, era tão sério o grau de poluição naquele tempo, que tinha um artista que ficou muito famoso, ele era até aqui de Hubei, mas morava em Beijing já. Ele tinha um aspirador de pó, e ele passou por 30 dias aspirando o pó de Beijing, e com um aspirador ele construiu um tijolo da poluição. Isso você pode procurar na internet, um caso assim fantástico. Era Sean Django, acho o nome dele, ou Django Shondi, era o irmão alguma coisa. E esse caso foi até assim, viralizou essa peça de arte em 2015, ali no período da COP21, que foi até um caso assim bem interessante. E aqui na China todo mundo falava muito disso, né? Porque era o tempo do Airpocalipse, só se falava de Airpocalipse, 2012 a 2015. E aí tinha um outro artista, esse artista trabalha até muito pesado até hoje nesse processo, ele nunca parou. Era um que tirava uma foto, uma posição de um. Eu acho que era era uma ponte que ele pegava. Ele pegava uma ponte em Beijing e todo dia ele tirava uma foto do ar, de uma posição do céu, assim. E ele faz isso há anos. Então, assim, ele tem um mosaico que ele monta do ano, então você vê os dias que estão azuis, os dias que estão cinza, como é que está a diferença do ar. Esse é outro, é o Zoe. Esse cara fez um trabalho assim também que é formidável. Só que o pessoal falava, né, que a China não tinha, o governo não tinha muita autocrítica, e muito pelo contrário. Teve uma artista, uma cineasta, uma documentarista na época, que trabalhando pela CCTV, ela fez um documentário sobre Debaixo do Domo, ou Under the Dome, que foi um documentário especial que passava sobre Chengdu, a poluição em Chengdu. Chengdu é uma depressão, né? E aí cercado por muitas montanhas altas, então ela meio que narrava o quanto era sério o grau de poluição ali também, no Vale de Chengdu. Então, assim, existiu uma série de manifestações artísticas naquele período ali de 2000, e isso vai crescendo de 2009 até 2015, que isso foi ganhando parte. E aí se repara que essa é a transição, né? Esse é o fim do Hu Jintao, o começo do Xi Jinping. O Xi Jinping, nesse período do ápice da poluição chinesa... Aliás, a gente está falando do ápice da poluição chinesa, que vai da reforma e abertura até os dias de hoje, né? Esse foi o momento assim, mais pesado. E é o momento que o Xi Jinping está no poder. E o período do Xi Jinping, antes, ele era o governador ali de Zhengzhou, a região ali que é sul de Xangai, onde o Roselino estava morando, que é ali onde está a cidade de Hangzhou. E aí, naquele período que o Xi Jinping estava ali tem uma região muito arborizada, tem muita floresta, muito parque. O Xi Jinping começou a desenvolver o pensamento dele que, assim,
praticamente serviu de filosofia para as décadas que seguiram, né? Tem aquela questão da águas limpas, montanhas exuberantes, são as grandes riquezas, ou inestimáveis riquezas da humanidade. Então, ele começou a desenvolver essa filosofia que marca. Você vai por toda a parte da China, você vê lá, né? Aquele Lu Shui, Qin Shan, aí todo lugar tem essa frasezinha assim, falando da questão ambiental. E isso marcou, e assim, eu acho que foi a pedra que definiu essa grande política do Xi que define a China de hoje, né? A China, que todo mundo ainda pensa que é muito poluída, mas muito pelo contrário. Desde 2009, como você bem falou, Pedro, a China é o país que mais utiliza energia renovável. Ainda vive uma contradição muito pesada, né? Ali, 60% ainda é energia fóssil, dá 55% que estão falando já, mas isso vem desde ali do Acordo de Paris, sendo uma meta pesada da China. A China sabia que aquela meta 30, 60, até 2030 atingiu o pico de poluição, até 2060 neutralizar o carbono na sua economia. A gente começa a ver energia renovável para todo lado, painel solar e energia eólica, isso vira um padrão chinês, né? Então, assim, hoje a economia da China, ela já bateu essa meta de 2030. Então, acho assim, de começo, para começar essa nossa conversa hoje, eu acho que eu iria por esse panorama. Não sei se eu atravessei um pouco a ponte, mas eu acho que Excelente.